Olá, encantados! Esse é meu canal Paganíssima. Eu sou a Ana, sou bruxa natural e o vídeo de hoje tá um pouco diferente. Isso porque eu tô aqui em Boscastle, uma cidadezinha no norte, na costa norte da Inglaterra, e ela é muito famosa porque tem um dos maiores acervos de bruxaria do mundo. E a gente veio conhecer o Museu de Bruxaria e Magia de Boscastle. E não só isso, fica até o final do vídeo comigo, porque eu não só vou mostrar o museu, como também vou mostrar a região no entorno, que é a região de Tintagel, que foi a região conhecida pelas histórias e as lendas do rei Arthur e da espada Excalibur, e enfim, Camelot, o reino Camelot. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, já compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e fica comigo, porque hoje tem muita magia e bruxaria. Essa é a cidade de Tintagel, muito famosa por ter sido o local que as lendas do rei Arthur retratavam como sendo a localização de seu castelo. Eu digo que é uma lenda porque é uma das mais famosas e duradouras histórias da mitologia ocidental e que se originou na Idade Média com uma mistura de fatos históricos, mitos e literatura. Então, decidimos começar o nosso passeio mágico conhecendo o tão famoso local. Para ter acesso, você precisa pagar uma taxa de 24 libras por adulto, que tem desconto para família e pode visitar geralmente diariamente de 10 às 16 horas. Arthur teria nascido como filho de Uther Pendragon, um grande rei britânico que, com a ajuda de um mago chamado Merlin, teria conquistado o coração de sua mãe Igraine. Quando Arthur nasceu, ele foi entregue a Merlin, que confiou sua tutoria a Sir Ector. Quando Uther morreu, a Bretanha ficou sem rei legítimo, então, para resolver o problema, Merlin colocou uma espada mágica, a famosa Excalibur, em uma pedra com a inscrição de que somente o verdadeiro rei poderia retirá-la. Vários nobres tentaram e não tiveram sucesso, mas Arthur, ainda jovem, puxou a espada de pedra sem esforço, revelando-se rei. Já como rei, Arthur estabeleceu sua corte em Camelot, a atual Tintagel, e criou a Távola Redonda, que era uma mesa circular onde seus cavaleiros se reuniam como iguais. Essa mesa se tornou um símbolo de justiça e cavalaria, e os cavaleiros partiram em várias missões, a mais famosa sendo a busca pelo Santo Graal, o cálice que Jesus Cristo teria usado na última ceia. Somente um cavaleiro puro e de coração limpo poderia encontrar o Graal.
Arthur casou-se com Guinevere, mas ela o traiu com Sir Lancelot, um dos cavaleiros mais valorosos de Arthur, e esse romance levou a conflitos internos e a queda de Camelot. A lenda conta também que Arthur foi traído por seu filho, ou sobrinho, dependendo da versão, Mordred, filho de sua irmã Morgana, que liderou uma rebelião contra ele. Em uma batalha final, Arthur matou Mordred, mas foi mortalmente ferido. Antes de morrer, Arthur ordenou que Excalibur, sua espada, fosse devolvida a seu local de origem, dentro de um lago. Arthur foi levado para a ilha mística de Avalon para ser curado. Diz a lenda que ele não morreu, mas dorme em Avalon, esperando o momento certo para retornar e liderar seu povo novamente. Estou aqui onde supostamente teria sido o castelo do rei Arthur. Aí tem as ruínas de um castelo e aqui no fundo você vai ver que tem várias cavernas e aqui embaixo tem uma que foi conhecida pela caverna do Mago Merlin. E é bem legal, é bem bonita a vista. E aí tem várias ruínas de muros que foi do suposto castelo do rei Arthur. Ao longo dos séculos, a lenda de Arthur tem sido contada de várias formas, incluindo literatura, teatro, cinema e televisão. Já deu para perceber que essa terra é super famosa pela magia, né? Mas a nossa visita ao rei Arthur termina aqui e começamos a trilha que nos levará até Boscastle. Para conhecer Boscastle e visitar o Museu de Bruxaria e Magia, a gente tem duas formas de fazer. A primeira é ir de carro diretamente até lá. A segunda é fazer uma trilha de 8 km pela orla com uma caminhada desafiadora com subidas e descidas íngremes. Mas, para ser muito honesta, as vistas valem o esforço. Então a gente começa em Tintagel, especificamente onde era localizado o castelo do rei Arthur e a caverna do Mago Merlin. Essa daqui supostamente seria a caverna do Mago Merlin. Aqui em cima, o castelo. E aqui a caverna. Decidi não só fazer a trilha até Boscastle, como completar a trilha do local, saindo de lá e passando por St. Nectan's Glens, conhecendo uma cachoeira e voltando para Tintagel. E isso são mais 11 quilômetros andando, vendo coisas incríveis e deslumbrantes, e tudo isso fica na costa norte da Cornualha, ou Cornwall em inglês. Esta rota oferece uma mistura de paisagens costeiras dramáticas, mitos arturianos e um ambiente tranquilo de floresta com cachoeiras e segue parte do famoso caminho sudoeste com vistas panorâmicas do Atlântico e da costa rochosa. Chegamos finalmente em Boscastle, que é esse vilarejo pitoresco com um porto encantador e é conhecido pelo seu cenário natural e pela história interessante, incluindo uma antiga casa do albergue que hoje é um museu de bruxaria, e é por isso que estamos aqui, para conhecer o famoso Museu de Bruxaria e Magia, um dos museus mais antigos e completos dedicados ao tema da bruxaria e magia no mundo. O museu foi fundado por Cecil Williamson em 1951 e mudou-se para Boscastle nos anos 60. Desde então, cresceu e reuniu uma vasta coleção de artefatos relacionados à bruxaria, magia e ocultismo. Isso inclui grimórios, talismãs, poções, ferramentas mágicas e outros objetos místicos. Ele oferece uma visão fascinante sobre a história das práticas mágicas e suas influências culturais ao longo dos séculos. Além de suas exposições permanentes, o museu também realiza eventos, palestras e workshops sobre temas relacionados à magia e bruxaria. Chegamos ao Museu de Bruxaria e Magia. É essa casinha bem aqui, ó, depois da ponte. Então, vamos lá conferir como é que é.
Tô bem aqui, ó, em frente ao museu. E aí tem um sinal aqui atrás dizendo: as bruxas vendem o vento. Aqui, ó, tem um sinal de um viadinho com os chifres, também símbolo de bruxaria. Vamos entrar pra ver. Para entrar no museu, você paga uma taxa de 18 libras e ele fica aberto diariamente de 10 até as 16h30. Já na entrada, você encontra uma área reservada para um momento de conexão com o local e oração, em que você pode fazer suas preces e honras à história que será contada. Em seguida, vem a parte em que mostra algumas lendas e a visão estereotipada da bruxa má e feia contada em muitas lendas. Aqui temos diversos livros antigos contando sobre a história da bruxaria e como isso levou ao massacre e extermínio de diversas mulheres naquela época, período esse chamado de Inquisição. E aqui eu preciso dizer que foi uma parte muito forte poder ler os nomes de tantas mulheres mortas injustamente por motivos de medo e superstição, controle religioso, misoginia e conflitos sociais e econômicos provindos de uma sociedade patriarcal e dominadora. Já nessa parte, mostravam um pouquinho do poder que a mulher tem em si por ter o dom da criação e também a honra ao nosso sangue e ao nosso período, à nossa menstruação, bem como a conexão com os períodos lunares também da natureza. A seguir veio minha parte preferida do museu, aquela que mostra o conhecimento das mulheres consideradas bruxas sobre herbalismo e o poder da medicina natural e também diversos itens usados por elas para fazerem suas magias e encantamentos. Deu vontade de fotografar todas as etiquetas das ervas e ler todos e tudo sobre todos os objetos, velas, os pilões, as penas, os símbolos, tudo. Aqui também mostrava em detalhes alguns encantamentos de boa-aventurança e prosperidades feitos em conchas, por exemplo, e outros elementos usados com o mesmo intuito. Já essa parte foi bem lúdica e mostrava como se fosse uma casa de uma bruxa real com seus vários elementos e utensílios, inclusive um gatinho ali em cima da mesa. E tinha uma voz de fundo narrando o que era necessário para se tornar uma bruxa ou se identificar como bruxa. E assim finalizamos o primeiro setor para poder subir para o segundo andar, que honestamente foi uma parte perturbadora, porque mostrou a sessão de voodoo, em que as pessoas buscavam ajuda espiritual para fazer maldades para os outros. Essas práticas foram consideradas magias negras e, na minha visão, é algo a ser analisado como uma questão de princípios e caráter. Maldade existe dentro do ser humano e ela pode ser liberada em qualquer lugar ou religião. A minha opinião como bruxa natural é que pensemos que existe uma lei de retorno e um karma que será cumprido cedo ou tarde. Então, vai do livre-arbítrio de qualquer um. Assume-se o risco ao se desejar o mal ao outro e interferir em seus livre-arbítrios. E é muito perigoso. Até mesmo um pensamento ou palavras proferidas pode ser muito destruidor. Então, não recomendo. Ainda nessa parte, tinham muitos símbolos, inclusive o pentagrama e alguns falos masculinos. Durante a Inquisição, a bruxaria era frequentemente associada aos símbolos fálicos, refletindo a ansiedade sobre a subversão da ordem patriarcal e o controle masculino, onde esses símbolos eram interpretados como emblemas de poder sexual e virilidade. Já o pentagrama é o tema do meu próximo vídeo. Ainda nessa parte não podia faltar algumas imagens de Lilith, que foi retratada como a primeira esposa rebelde de Adão na mitologia judaica, e é associada à bruxaria como um símbolo de insubordinação feminina e poder demoníaco, refletindo os temores patriarcais sobre mulheres independentes e sexualmente autônomas.
E aqui também a gente viu uma parte toda destinada às deusas relacionadas ao paganismo e a relação com o poder feminino e a Mãe Terra ou Pachamama. Essa sala aqui, confesso que não entendi bem a instalação, mas sim, sei que a figura do bode dos chifres é muito polêmica, mas a verdade é que o bode é associado ao deus grego Pan, que é um símbolo de natureza, fertilidade e virilidade, e chifres também, além de simbolizar poder. Mas, infelizmente, foram demonizados pela Igreja na Idade Média, na intenção de subverter as culturas pagãs do povo da época. Ainda nessa sala tinha a história das fadas, que, especialmente nas tradições celtas, eram vistas como entidades poderosas ligadas à natureza, com o mistério do desconhecido e a crença em mundos paralelos. Segundo a lenda, elas eram capazes de conceder favores ou causar danos. Então, elas podiam ser benéficas ou maliciosas, dependendo de como eram tratadas pelos humanos. Ainda no segundo andar tinham as figuras das mandrágoras, essas raízes que criaram um status místico porque suas formas se assemelhavam às formas humanas. Essas raízes têm propriedades alucinógenas e narcóticas, e elas eram usadas medicinalmente na antiguidade para anestesia e sedativo. Então, por causa disso, foram associadas à magia e feitiçaria. O povo acreditava que arrancar uma planta do solo provocava um grito mortal que poderia matar ou enlouquecer quem o ouvisse. Na alquimia, a mandrágora era vista como um símbolo da união entre o mundo vegetal e o humano, representando a transformação e a transmutação. E também tinham as referências aos sabás, que, para quem não sabe, são as celebrações sazonais da bruxaria, marcando eventos naturais importantes como solstícios, equinócios e outros momentos significativos do ciclo anual. Eles simbolizam as estações do ano e seus elementos. Já voltando para o térreo, tinha uma parte que mostrava algumas práticas usadas dentro da bruxaria que ainda são usadas até hoje, como o tabuleiro de Ouija, a cartomancia, quiromancia e o uso de espelhos e bolas de cristais para leitura e predição de futuro ou contato com seres extrafísicos em busca de auxílio. O espelho, por exemplo, muita gente não sabe, mas é uma importante ferramenta de adivinhação e reflexão, usada para acessar o subconsciente, comunicar-se com os espíritos e explorar realidades ocultas. Aqui também tinha outros itens de outras práticas, como a cafeomancia, que é a leitura das borras de café, tinha um tabuleiro de búzios, tinham as runas e até um compasso de Feng Shui. Essa parte era muito legal, porque continham vários itens usados por bruxos no mundo inteiro e muito conhecidos na história, como, por exemplo, Aleister Crowley e Doreen Valiente. Também tinham mais alguns utensílios mágicos, como o cálice, que na bruxaria natural representa o útero feminino e o elemento água. Aí fica fácil associar com o naipe de copas nas cartas do tarô. E também o atame, essa espécie de mini espada não afiada que representa o elemento ar, naipe de espadas no tarô, e é usada para cortar conexões com energias de baixa frequência, sendo um poderoso objeto de proteção espiritual. Finalmente chegamos à última parte do museu, que tinha alguns livros e mais alguns itens de bruxos e também uma vassoura linda, outro elemento polêmico e estereotipado na bruxaria. A vassoura é frequentemente usada como instrumento ritualístico para limpeza e purificação de espaços sagrados. Ela é usada para varrer as energias negativas ou indesejadas e não para voar, como contam os mitos populares. Também já foi usada em algumas culturas como um símbolo de fertilidade e boa sorte, quando pendurada na entrada das casas. Chegamos ao fim da visita no Museu de Bruxaria e concluo que a visita é uma oportunidade para o mundo das práticas esotéricas e proporciona aos visitantes uma compreensão mais profunda das tradições mágicas, suas crenças e sua evolução ao longo do tempo. Mas não terminamos aqui. Fica até o final, que ainda tem uma visita em uma cachoeira mística aqui pertinha chamada St. Nectan's Glen. E se você está gostando, já deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para receber todas as notificações. Assim, você vai acompanhar os próximos vídeos que farei, ensinando várias práticas e usando os vários utensílios vistos aqui no Museu de Bruxaria em Boscastle.
Continuei minha trilha até este local que é considerado sagrado e tem uma atmosfera serena e contemplativa. A entrada da cachoeira de St. Nectan's Glen fica dentro de uma lojinha de itens mágicos e, pasmem, você paga para entrar. O valor é de 9 libras. O Vale de St. Nectan's Glen foi nomeado assim após St. Nectan ter tido sua ermida aqui, logo acima da cachoeira, no século VI. Segundo a lenda, o santo tocava um sino de prata em tempos tempestuosos. O sino era destinado a avisar os navios dos perigos de se aproximarem muito da costa. E eu tenho que te dizer que eu achei a cachoeira linda, e a descida tem imagens de Buda e deidades da cultura hindu, e tem um cheirinho de incenso que os visitantes deixam por ali. A cachoeira tem uma formação interessante, com um buraco no meio por onde a água atravessa. Ali, pedi uma bênção à Mãe Oxum e finalizei minha viagem voltando para Tintagel, onde comecei. Depois de andar 16 quilômetros, passando por um percurso que oferece as vistas de campos verdes e áreas rurais da Cornualha, completamente ensopada após pegar muita chuva. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse formato de vídeo e do meu passeio. E se você gostou, deixa aqui nos comentários que eu vou amar. Nos vemos na semana que vem. Forte abraço. Obrigada por assistir até aqui e axé!